Salve, minha rapaziada, vamos trocar mais uma ideia aqui. Eu falei que ia fazer muito conteúdo aqui no canal Brown e Fogo hoje. Obrigado por toda a participação, a galera que participou aqui da live, que a gente começou por volta de 9h50 da manhã. A gente fez 50 minutos de live falando sobre o Botafogo, os cenários dessa partida do Campeonato Brasileiro, as notícias envolvendo o Jefinho, Lucas Fernandes, goleiro com a lesão do Gatito. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve mesmo, porque quando nós chegarmos a 85 mil inscritos no mínimo, 85 mil inscritos, nós vamos sortear uma camisa do Botafogo aqui, uma camisa oficial para você que tem uma filhinha, um filhinho pequeno, uma neta, um neto, né, cara? Uma camisa infantil do Botafogo, porque o idiota que vos fala comprou uma camisa branca para ele, comprou infantil sem querer. Então, ao invés de eu vender, eu vou sortear aqui para vocês. Mas para isso, a gente tem que chegar aos 85 mil inscritos. E não se esqueça de se inscrever no nosso novo canal. O canal Daniel Brown está de volta, mais sobre a minha vida pessoal, mais sobre as minhas opiniões gerais de futebol, além do Botafogo. O link está na descrição. E vambora, galera. Eu quero falar sobre o Botafogo e Atlético Paranaense, prognósticos gerais dessa partida. E quero trocar uma ideia também sobre a situação do goleiro, do gol do Botafogo, com essa lesão do Gatito. O Gatito teve que fazer uma, digamos assim, uma mini cirurgia, uma operação ali no ombro, ele que luxou o ombro, e essa lesão pode ser mais grave do que a gente esperava. Eu tava pensando que, porra, às vezes só deslocou o ombro, o cara vai poder viajar com a delegação lá pra Inglaterra e não vai ser nenhum caso, né? Esse cara deve ficar parado aí por alguns meses, né? E aí deve renovar o contrato pela questão médica e tudo mais. Enfim, logo mais a gente começa a falar um pouco sobre isso. E eu quero falar também, galera, sobre Botafogo e Atlético Paranaense. Eu quero pegar alguns dados aqui do adversário que são importantes aqui de maneira geral para entender como o Atlético Paranaense pode ser escalado e como pode jogar contra o Botafogo. Qual vai ser o prognóstico dessa partida diante do Botafogo? Lembrando que hoje ainda saberemos os relacionados para esse jogo, beleza? Em breve nós devemos saber os relacionados. Vamos lá, rapaziada. Só recapitulando algumas questões, cara, que eu gostaria de recapitular. Primeiro sobre o Jefinho, eu tenho 2 pontos aí curiosos sobre essa situação. A gente já fez um vídeo sobre isso. O Jefinho, ele deve ser valorizado pelo Botafogo, ele vai permanecer no clube mesmo que ele receba propostas, né? O Botafogo só começa a conversar ali no ano que vem, quando chegar algo em torno de 10 milhões de euros, que aí sim, porra, é um valor extremamente considerável. Mas a questão é a seguinte, cara. Primeiro ponto, para quem achava que a SAF ia ser, o Botafogo virá laboratório, né? Qualquer jogador que se destacar no Botafogo, botafoguense falava isso, tá? Muito botafoguense falou isso. Qualquer jogador que se destacar no Botafogo vai pro Crystal Palace. Qualquer jogador que se destacar no Botafogo vai para outro lugar. O Textor pegou os jogadores que não estavam rendendo e colocou no Molenbeek, né? O único que eu discordei foi o Oyama. Eu acho que o Oyama merecia ficar no Botafogo. Mas enfim, aí é um ponto de discordância. E o Jefinho, que foi quem rendeu, não foi vendido na primeira oportunidade. Não é sem pensar 2 vezes. Acredito que ele só seja vendido nessa janela agora se chegar para um valor estratosférico, assim, que, porra, o Botafogo entenda que é um barco que só passa uma vez na vida e entra na morte, né? Então, mas a princípio ele fica, e esse é o principal fator. Textor quer projeto, Textor quer planejamento, Textor quer rendimento. Ô, caralho. Pô, você tá de sacanagem, né, Lala? Só pode estar de sacanagem. Tá, foi pra lá. Essa é a gata da Vitorinha, gente. Olha lá. Né? Morde. Não quer morder agora. Mas, cara, o negócio é o seguinte. A gente vê esse aspecto do Botafogo querendo planejamento. E um outro fator que ele é muito importante, que eu julgo aqui como extremamente importante, é o fato do... A gente reclama tanto, né, nessa questão do Textor ter dado tanta autonomia pro Castro. Talvez o Textor tivesse vendido o atleta. Mas o Castro falou, eu quero o cara por mais um ano pelo menos. E aí, acataram. Então, isso é importante, porque se o Luiz Castro vetou, tá vetado. O cara continua. Então é importante você ter a carta branca, nesses aspectos sim, eu concordo, de um cara com a expertise do futebol, tá? Agora a gente fala o seguinte também, rapaziada. Vocês viram que na live eu me exaltei um pouco, né? Quando eu vi alguns comentários pessimistas, né? Véspera de Botafogo e Atlético Paranaense, o Botafogo vencer, dependendo do resultado do Galo, o Botafogo pode ir para a fase de grupos. Aí eu vejo os comentários. O Botafogo não está jogando bola para merecer a vaga. Que é bizarro, cara.
Eu nunca, de verdade, cara, eu faço parte, eu não tô criticando a torcida e me isentando, não. Eu faço parte disso, né? Nós temos uma torcida que ela é bizarra no quesito pessimismo e no quesito valorizar mais o que é dos outros, né? É uma coisa inacreditável. Cara, vai embora. É surreal isso, sabe? Aí eu recebo uma mensagem falando: Brownie, Botafogo vai disputar Libertadores com Flamengo, Galo, Corinthians, enfim, River Plate. É óbvio que o Botafogo não vai ganhar. Aí se o Botafogo ficar em último na fase de grupos, não vamos para a Sul-Americana, que é o torneio que temos chance de ganhar. Ah, mas se o Botafogo foi eliminado na pré-Libertadores, vai ser vergonha, eu vou ser zoado pelo meu vizinho. Porra, meu irmão, desculpa, cara. Eu fico muito puto e eu acabo me exaltando mesmo. Pô, chato pra caralho esse comportamento, cara. Né? Se vocês querem um Botafogo competitivo, né, grande em termos de cenário, gigante o Botafogo é na história, mas eu quero Botafogo gigante no futuro, no protagonismo, na disputa do título. Vocês têm que parar com esse pensamento covarde. Isso é covardia. Com todo respeito. Querer disputar a Sul-Americana porque tá com medinho de perder a Libertadores é covardia. É pensamento covarde. Tá com medo de disputar a Libertadores? Vai ver golfe. Tá? Vai ver pôquer. Desculpa, cara. Né? Todo respeito. E ó que pôquer pra perder dinheiro também. Não tem nem sentido o que eu falei aqui. Mas vamos lá. Questão do goleiro. Eu concordo plenamente. Uma notícia, inclusive, trazida pelo canal do TF. Inclusive, eu vou colocar aqui até aqui na descrição o novo canal dele, né, que é o Resenha com o TF, que é o canal dele de podcast. Ele, inclusive, fez uma entrevista bacana com o Chay ontem, eu vou colocar aqui na descrição. O TF foi um cara bacana que me ajudou nesse período em que eu estive sem o canal, me ajudou, se prontificou a colocar o link lá na descrição. É um cara bacana. Sendo franco e honesto, nós já tivemos muitos desentendimentos, né? E ele sabe que eu já fiquei chateado pra caramba com ele com algumas coisas, mas nós já nos acertamos. E ele se mostra um cara íntegro e, tipo assim, sempre que eu tenho algum problema, alguma coisa, ele vai lá e solicita ajuda, e isso que importa, sabe? Isso é muito bacana. E aí, cara, é o seguinte, né? Então se inscrevam lá no canal do TF, que é um maluco sangue bom, gente boa. A gente vai ter o seguinte, né? O Gatito machucado, cara, a gente volta àquela estaca. Temos um goleiro confiável, já dá pra confiar no PR depois das 3 partidas seguras que ele fez. Principalmente contra o Atlético, em que ele defendeu muito bem. Contra o Santos, né, a forma dinâmica na saída de bola dele com os pés era interessantíssima. Só que agora, PR ficou suspenso, PR machucou, voltamos àquela estaca. Douglas, né, os goleiros ali que são inexperientes. Então, vamos ter que buscar um outro goleiro do mercado, sim. Tá? Vamos ter que buscar. É o que eu penso. Eu acho que é muito mais válido, assim, o Botafogo buscar um outro goleiro, né, que seja um cara que esteja à altura do PR quando ele não estiver, ou preparar, por exemplo, o Leandro, o Igor, né, porque eu acho que há uma disparidade muito grande entre PR e Douglas, né, e, enfim, né, eu acho que é importante, cara, essa gata tá fazendo merda pra caralho, porra, Lala. E eu acho que é importante a gente ter um goleiro ali à altura, até que o Gatito não volte pra disputar a posição, sabe? E eu acho que ele vai demorar um pouco. Pra finalizar, rapaziada, a gente fala aqui do Atlético Paranaense e do Botafogo. O Botafogo, eu acho que ele vai a campo, tá? Eu arriscaria o Botafogo em campo com PR, Daniel Borges, Adrielson, Cuesta, Marçal. Tietê, Patrick de Paula, que é uma característica diferente do Gabriel Pires, mas não tem muito o que fazer. Eu acho que esse cara vai ter que dar o gás para entregar em qualidade técnica, mas entregar em qualidade física, em rigidez, como o Gabriel entrega. O Gabriel Pires está suspenso, lembrando, né? E a gente reclama tanto que o cara agora está suspenso, e a gente está aqui tentando desenhar algo sem ele, né? Para tu ver como é que é foda, contraditório. E para finalizar, a gente vai ter aí o ataque com... além do Lucas Fernandes, óbvio, né? O ataque com o Jefinho, com o Júnior e com o Tiquinho Soares. Lembrando que temos a volta do Marcel e o Vitor Sá fica como são voltando de suspensão também, tá legal? A parada é essa. E aí, cara, o que nós temos nesse cenário? Um cenário em que a gente vai ter um Botafogo precisando ganhar. Ah, mas o Botafogo tá em 8º.
Se o América ganhar, e o que é provável que o América ganhe, e o Fortaleza também tem chance de ganhar, abrir o placar, por exemplo, contra o Santos, o Botafogo ele vai ter que ganhar o jogo, né? Então, em algum momento, o Botafogo vai ter que partir para cima. Porque ele não pode ficar contando ali com 0x0 entre América e Atlético Goianiense, 0x0 entre Santos e Fortaleza. O Botafogo vai ter que partir para cima, né? Por outro lado, eu vejo um Furacão que ele vai ter dois cenários, né? O primeiro cenário é um cenário um pouco mais conservador. O Atlético Paranaense, um empate já garante o Clube Paranaense, pelo menos na pré-Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores, o Atlético Paranaense já vai, né? Para a pré-Libertadores, o Atlético Paranaense já vai, perdão, se empatar o jogo. Então o Atlético Paranaense pode ficar um pouco mais recluso, entender que tem que explorar as costas do Botafogo para tentar chegar 1x0 ou tentar chegar ao gol, tá? E um outro cenário é o seguinte, tentar se impor, né? Vamos tentar fazer 1x0, vamos tentar ganhar o jogo e depois a gente se fecha, abre o marcador, se fecha e garante a nossa fase de grupos. Então eu acho que vai ser um jogo de xadrez nos primeiros minutos. Acho que o Botafogo não tem que se lançar igual maluco pro ataque, nem vai. Acho que o Botafogo tem que dosar equilíbrio, estudar um pouco como vai ser a maneira que o Atlético Paranaense vai se lançar no início do jogo. Se for de uma maneira muito agressiva, tentar explorar as costas e tentar suportar uma certa pressão. E se o Atlético Paranaense ficar um pouco mais recluso, mais resguardado, por exemplo, no último jogo, o Atlético Paranaense entrou em campo com o Fernandinho, com o Tomás Coelho, o Alex Santana no banco, e um ataque ali que tinha o Terãs jogando, né? O Terãs foi titular, jogou o Vitinho, jogou o Pablo, né? E aí no segundo tempo entrou o Vitor Roque. Por exemplo, aí o Atlético Paranaense pode sacar o Tomás Coelho, colocar o Alex Santana, colocar ali uma trinca de meio campo um pouco mais pesada, né? O Abner, por exemplo, volta para a lateral, o Thiago Heleno está de volta à zaga depois de cumprir suspensão, o Matheus Felipe foi o zagueiro contra o Atlético Goianiense. Então, podem ter alterações, né? O Filipão pode fazer alterações importantes e eu acho que essas alterações, esse provável time vai dosar um pouco como é que vai ser, né, o comportamento do Atlético no início do jogo. Se for muito agressivo, o Botafogo tem que suportar um pouco a pressão e tentar contragolpear. Se for um pouco mais recluso, o Botafogo tem que atacar pisando em ovos, sabendo que o Atlético Paranaense é muito forte no jogo aéreo e nessa bola longa. Tá legal? O Pedro Henrique sentiu dores, mas deve pro jogo. O Atlético Paranaense deve repetir, talvez, a escalação, pode repetir a escalação contra o Atlético Goianiense, que foi a seguinte: Bento no gol, baita goleiro, Kelvin na lateral direita, o Abner na esquerda, a zaga com o Pedro Henrique, aí no lugar do Matheus Felipe entraria o Thiago Heleno, Fernandinho, Eric, e aí podendo entrar o Alex Santana, no lugar do Tomás Coelho ou do Terãs, Vitinho e Pablo ou Vitor Roque, dependendo da ocasião. O Canóbio virou reserva nesse time do Atlético Paranaense, ele fez um segundo turno ruim no Atlético Paranaense, apesar do bom início de temporada com a camisa do Furacão, tá? Vale lembrar que o Atlético Paranaense dos últimos 5 jogos venceu apenas um, tá? Acho que ganhou o Goiás, e de resto, né, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Inter, empatou com o Atlético Goianiense agora recentemente. Aí você pega ali o sexto jogo aí que a gente colocaria em conta aqui. Perdeu pro Bragantino por 4x2, e o Bragantino tá mal demais. Ganhou o Atletiba, mesmo jogando mal pra caramba, ganhou o Atletiba, perdeu pro Corinthians, empatou com o Fortaleza, ganhou do Juventude, que é o mínimo. Então o Atlético Paranaense realmente vem oscilando muito, apresentando menos resultados do que deveria. Para um finalista de Libertadores, quando enfrentou times mais parelhos, entregou, não conseguiu ganhar, perdeu jogos que não deveria perder, empatou jogos que não deveria empatar. E aí eu acho que pode pesar esse aspecto psicológico, dada a motivação que o Botafogo está tendo depois da última partida. Mas, repito, não está nada ganho, vai ser uma final de campeonato. Eles estão tratando esse jogo como, o jogo para definir a temporada, para salvar a temporada. O bicho vai pegar, tá bom, rapaziada? Gente, um beijo, até a próxima. Volto quando saírem os relacionados para a gente fazer aquele pré-jogo, né, e fazer todo o resumão aqui antes da partida. Valeu, um abraço e fui. Lembrando que não teremos live amanhã de manhã, possivelmente. Valeu!